Olá, eu gostaria de cumprimentar e agradecer todos os participantes do segundo seminário do projeto Observatório Constitucional. Meu nome é Nathalie Vasconcelos Hernandes e eu sou membro do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política e hoje a minha apresentação englobará duas ações diretas de inconstitucionalidades julgadas pelo STF contra o Estado de Mato Grosso do Sul. A primeira ação é a 844 de 2002. O relator foi o ministro Carlos Veloso e o requerente foi o governador do estado de Mato Grosso do Sul. Ela tinha como objeto o artigo 33 da Constituição de Mato Grosso do Sul, que dizia o seguinte: o tempo de serviço prestado ao Estado, sob qualquer forma e vínculo, por servidor efetivo e estável, será computado para todos os efeitos legais, incluídas a ascensão e a progressão funcionais. O autor da ação alegava que essa norma ofendia o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e C da Constituição Federal, que atribui competência legislativa de criação de cargo, emprego e função pública na administração direta e autárquica ao chefe do Poder Executivo, ou seja, a competência não é do Legislativo Estadual, mas sim do governador do estado. E sendo assim, essa é uma questão de simetria entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal. O autor também dizia que essa norma ofendia o artigo 2º da Constituição Federal, que diz sobre a separação de poderes. Então, o legislador constituinte estadual ofendeu a competência do chefe do Poder Executivo. Outro fator é que a norma ofendia o modo de contagem do tempo para fins de ascensão e progressão funcional, já que deve ser feito de maneira individualizada para cada servidor. Uma das bases argumentativas do relator foi a DIN 766 do Rio Grande do Sul, que diz sobre a observação compulsória pelos Estados-membros das reservas de iniciativas contidas na Constituição Federal e também sobre a separação de poderes. O relator, então, sustentou a inconstitucionalidade formal da expressão incluídas a ascensão e a progressão funcional e votou pela procedência da ação. Sendo assim, o tribunal julgou a ação procedente, a votação foi unânime e excluiu a parte que dizia sobre a ascensão e a progressão funcionais. A segunda ação foi a 3857, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia e o requerente foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa ação tinha como objeto o artigo 29A, contido no ato das disposições gerais e transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, e dizia o seguinte: cessada a investidura no cargo de governador do estado, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a um subsídio mensal e vitalício igual ao percebido pelo chefe do Poder Executivo. E esse artigo continha 3 parágrafos que diziam de maneira resumida que esse benefício não poderia ser cumulativo a outros tipos remuneratórios, que o cônjuge supérstite, caso houvesse o falecimento do beneficiário, receberia pela metade esse benefício, e também que a Assembleia Legislativa poderia retirar com o voto de 2/3, caso provado a indignidade do beneficiário. Nós devemos observar que, no Brasil, os cargos políticos são de caráter transitórios e não permanentes, como diz o artigo, já que nós somos uma república democrática. O Brasil adota o modelo de federalismo de equilíbrio, em que há uma harmonização das estruturas e regras que regem tanto os estados quanto o sistema nacional. E, sendo assim, os princípios estaduais precisam seguir os princípios constitucionais de observância compulsória. A relatora afirmava que aquele artigo afrontava o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que o subsídio ele é uma remuneração devida aos detentores de mandato eletivo enquanto no exercício do cargo. E também que houve a instituição de uma pensão gratuita em um ambiente constitucional impróprio, já que essa situação não seria transitória e sim permanente, já que o benefício concedido seria vitalício.
também é um favor pecuniário destinado a uma pessoa que, quando investida no cargo público, sabia do seu caráter transitório. Outro fator é que o pagamento estatal sem o trabalho do agente tem coloração de aposentadoria, mas aqui não teria todos os requisitos legais para tanto portanto, afrontaria diretamente as fontes de custeio estatais e o não desbaratamento das contas públicas, o que é constitucionalmente vedado. O Constituinte Estadual não pode criar uma nova categoria de gastos públicos em favor de ex-agentes políticos, pois afronta diretamente o princípio da responsabilidade dos gastos públicos, já que a autonomia estadual tem como uma das suas limitações os princípios constitucionais. Continuando com os argumentos da relatora, ela também diz que desiguala a maneira de chegar a um pagamento de aposentadoria e então ofende o princípio da igualdade. Outro princípio ofendido é o da impessoalidade, que veda a concessão de favores por conta de condições pessoais, já que a administração pública ela é regida pela neutralidade e pelo equilíbrio. Por fim, atenta também ao princípio da moralidade, pois não há nenhum interesse público nesse benefício concedido. Para finalizar, a relatora votou pela procedência da ação e só houve um dos ministros que votou pela improcedência e, portanto, o tribunal julgou a ação procedente e excluiu o artigo 29A e todos os seus parágrafos. Então, nós podemos concluir que ambas as ações foram julgadas procedentes, já que os Estados-membros, apesar de certa autonomia, eles devem seguir os princípios constitucionais. Eu gostaria de agradecer a todos os que nos prestigiaram e também ao professor Luiz Fernando e à professora Gisiela, que organizaram esse evento. Primeiramente, eu quero agradecer e cumprimentar os professores e palestrantes convidados do segundo seminário do Observatório Constitucional e também agradecer ao professor Sgarbosa e à professora Gisiela pela oportunidade. Eu sou a Gília Mafuca, eu sou acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estou no 8º semestre e atualmente eu sou membro do Grupo de Pesquisa em Estado em Política. Hoje em questão eu vou expor 3 ações diretas de inconstitucionalidades do Estado de Mato Grosso. As 2 primeiras ADIs que eu vou comentar, elas foram julgadas de forma conjunta em 1997. São de número 98 e 183. O ministro desse caso foi o Sepúlveda Pertence e o requerente foi o Procurador-Geral da República. O objeto da ação são os artigos 93, 109 e 50 e também os artigos 121, 122 e 123, todos eles da Constituição Estadual. A ementa, primeiramente, fala sobre a separação e independência dos poderes, que é critério de identificação do modelo positivo brasileiro, regulados pelo artigo 121, 122 e 123 da Constituição. E a segunda parte fala sobre a aposentadoria compulsória dos magistrados. Esse assunto está presente nos artigos 93, artigo 109 e artigo 50. Esses artigos, eles enumeram taxativamente e confirmam as hipóteses de aposentadoria facultativa e dos magistrados e veicula normas de absorção necessária pelos Estados-membros. Em síntese, esses artigos citados criam uma nova hipótese de aposentadoria compulsória dos ex-desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, assim como os conselheiros do Tribunal de Contas e aos procuradores de Justiça. A princípio, a orientação indicava que a Constituição Federal, então, nortearia os direitos mínimos do servidor e o direito local, seria a Constituição Estadual, poderia acrescentar outros direitos e garantias. A orientação ela foi superada pelos textos posteriores, mas, entretanto, ainda vigorou que o direito local ele ainda existiria a possibilidade de ampliar e jamais subtrair os direitos e garantias fundamentais do servidor em questão dos magistrados. De forma sobre a vitaliciedade do juiz, integra-se o regime constitucional brasileiro de separação e independência dos poderes, regendo a ideia de que os 3 órgãos eles caminham lado a lado, trazendo o equilíbrio entre os poderes. Dizia o ministro que a vitaliciedade ela é relativa,
cessando a investidura aos 70 anos de idade por força de regra constitucional. Logo, o titular do poder constituinte dos estados, no caso do estado de Mato Grosso, está vinculado às únicas modalidades admissíveis, que seria a invalidez e a idade mínima. Em suma, o relator decidiu pela inconstitucionalidade da ação, em consequência julgou procedente de forma total a ADI 9 e 8 e prejudicada a ADI 183. A última ADI é a de número 253, também do estado de Mato Grosso. Ela foi julgada em 2015. O ministro em questão foi o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da República foi o requerente. O objeto da ADI é o artigo 65 da Constituição Estadual, especificamente sobre a expressão "e ao vice-governador" presente no artigo. Uma rápida leitura do artigo 65 diz que aplica-se ao governador e ao vice-governador no que couber as proibições e os impedimentos estabelecidos para os deputados estaduais. O procurador alegou a incompatibilidade da expressão "e ao vice-governador" com o artigo 79 da Constituição Federal, que não impõe essa vedação ao vice-presidente da República. Afirmou, nesse caso, que, do contrário, não poderia exercer plenamente suas funções. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes traz à luz o artigo 25 da Constituição Federal e o artigo 11 do ADCT, que determina a observância pelos Estados-membros dos princípios constitucionais. Traz também a necessidade de harmonia, que se manifesta pelo princípio da simetria, mas não se amarra de jeito nenhum de forma absoluta. O ministro trouxe que a determinação da observância dos princípios não significa que cabe ao Constituinte estadual apenas copiar os artigos, as normas constitucionais federais. Em seu voto, ele estabeleceu expressamente que as restrições do cargo de vice-governador visa preservar a incolumidade política, sendo matéria que o Estado pode desenvolver no exercício de sua autonomia constitucional. O tribunal, então, por forma unânime e nos termos do voto do relator, julgou improcedente o pedido formulado pela ADI. Essas foram as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que eu gostaria de expor. Eu quero agradecer novamente aos professores participantes, aos palestrantes e também aos meus colegas membros do grupo de pesquisa. Olá a todos, meu nome é Claiane Teixeira Rodrigues, eu sou membro do núcleo do projeto de pesquisa constitucional, eu participo como pesquisadora, sou docente do curso de Direito, estou no 6º semestre da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Eu vou falar sobre o estado de Goiás, as ADIs, a ADI do estado de Goiás, e eu vou começar primeiramente falando sobre a ADI 3549, que foi julgada em 2007. Aqui ela fala sobre os conflitos de competência invadindo a autonomia dos municípios. O que se tem nesse caso é que o artigo 75, parágrafo 2º da Constituição de Goiás, ela afronta os artigos 1º e 29 da Constituição da República. Ela, além de limitar a autonomia dos municípios, ela outorga aos municípios a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local e a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito, pondo em âmbito a autonomia política local em caso de dupla vacância. Tanto os poderes constituintes dos Estados-membros está limitado pelos princípios da Constituição da República, que ela assegura aos municípios a autonomia com condicionantes, entre os quais se tem o respeito à organização autônoma dos municípios, que é assegurado constitucionalmente, como eu já disse. Aqui a gente tem como autor o Procurador-Geral da República, o PGR, e réu seria o governo do estado de Goiás. Por unanimidade dos votos, ela foi julgada como procedente a ação direta de inconstitucionalidade, porque ela fere os princípios da Constituição da República, que assegura a autonomia dos municípios. A ministra Carmen Lúcia, ela votou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade e o que ela assegurou é que
a matéria cuja competência ela é exclusiva dos municípios e feriu as autonomias destes entes. A decisão do plenário, ela seguiu o voto da ministra, que foi unânime. Agora, eu vou falar, por último, sobre a ADI 1239. Ela foi julgada em 2003. Aqui, a gente fala do ferimento do princípio constitucional que veio sobre o Estado de Goiás, em um dos dispositivos também da Constituição de Goiás, que assegurava aos advogados que exercessem sua profissão há mais de 5 anos, eles podiam optar por seguir a carreira de defensoria pública. Ela seria contada a partir da data de instalação da Assembleia. A partir da data da instalação da Assembleia, seria contado 5 anos, e a partir desse momento, o advogado ele poderia escolher sobre seguir ou não a carreira de defensoria pública. Só que aumenta o lapso temporal, o aumento do lapso temporal, que foi previsto na norma constitucional federal, e a ofensa dos artigos 22 da TCT e 27 do inciso 2º da Constituição Federal. Sendo assim, como na ADI anterior, ela foi julgada como procedente por unanimidade, e aqui também a gente vai ter o autor, o Procurador-Geral da República, o PGR, e como réu, o governo do estado de Goiás. E, como anteriormente, ela também foi julgada como procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Obrigada pela atenção de todos, e eu finalizo assim a minha fala.